Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de robótica. Agora falaremos sobre programação de microcontroladores. Na aula de hoje usaremos um potenciômetro para fazer leituras analógicas. O potenciômetro nada mais é do que um resistor cujo valor de resistência pode ser ajustado de forma manual. Existem potenciômetros sliders ou giratórios, tá? Sliders são aqueles que são como barras que você desliza para a direita e para a esquerda, e os giratórios são aqueles que são com pinos redondos, o qual você gira sentido horário e sentido anti-horário, o mais comum, tá ok? Na figura abaixo mostraremos um potenciômetro giratório do mais comumente encontrado no mercado. Tá? Então normalmente você encontra um potenciômetro desse tipo aqui no mercado. Em ambos, ao variar a posição da chave manual, seja ela giratória ou slide, o valor da resistência entre o terminal de saída e um dos terminais se altera. O potenciômetro é mostrado na seguinte imagem. Então nós temos aqui a representação de um potenciômetro num projeto gráfico, né? Então, o potenciômetro normalmente descrito no padrão internacional e no padrão americano canadense utiliza essa representação gráfica para o potenciômetro. Nesse exemplo, vamos ligar a saída de um potenciômetro a uma entrada analógica do Arduino Uno. Dessa forma, vamos ler o valor da tensão na saída do potenciômetro e vê-la variando de 0 a 1023. Mas como assim de 0 a 1023? Isso se deve ao seguinte: vamos aplicar uma tensão de 5 volts nos terminais do potenciômetro. A entrada analógica do Arduino, ao receber um sinal de tensão externo, faz a conversão do mesmo para o valor digital, que é representado por um número inteiro de 0 a 1023. Esses valores são assim devido à quantidade de bits que o conversor analógico digital do Arduino trabalha, que são 10 bits, ou seja, 2 elevado à décima potência, que é igual a 1024. Ou seja, o Arduino divide o valor da tensão de referência em 1024 unidades, ou seja, de 0 a 1023, de 0,00488 volts. Assim, se a tensão lida na entrada analógica for 2,5 volts, o valor capturado pelo Arduino será metade de 2,5 dividido por 0,00488, que é igual a 512. Se for 0, será 0. Se for 5, será 1023. E assim proporcionalmente a todos os valores. Assim, digamos que o valor de tensão se dado por V, o valor que o Arduino vai te mostrar é valor igual V dividido por 5 vezes 1024, em que 5V é o valor de referência configurado no conversor analógico digital. Uma configuração já padrão, então não se preocupe com ela. E 1024 é igual a 2 elevado a 10. No nosso código, queremos saber o valor da tensão na saída do potenciômetro, e não esse valor de 0 a 1023. E assim, rearranjar a equação para o seguinte: tensão igual valor vezes 5 dividido por 1024. Bacana, né?
Agora vamos à montagem em si. Vamos acessar o nosso Tinkercad para montar nosso simulador. Então, após acessarmos o nosso Tinkercad, ele vai trazer para nós essa tela de nossos circuitos, ok? Vamos selecionar os seguintes componentes: uma placa Arduino R3, uma protoboard e um potenciômetro. Vamos conectar o potenciômetro na protoboard, alimentar a protoboard nos terminais positivo e negativo. Vamos plugar um jumper de leitura do potenciômetro na porta A0 analógica, tá ok? Da placa Arduino, e alimentar o potenciômetro com dois jumpers ligados nos terminais positivos e negativos da protoboard. Então, o seu esquema de ligação no seu simulador do Tinkercad, ele deverá ficar desta forma, ok? Então você tem a sua protoboard aqui, você tem a tua placa Arduino e o seu potenciômetro conectado. Então você vai conectar o seu potenciômetro em qualquer lugar da sua protoboard, tá? Então você vai colocar um terminal em cada furo. Você vai alimentar a sua protoboard com 5 volts no terminal positivo e o terra no terminal negativo, tá? E aí você vai pegar um jumper que vai ligar da porta A0 analógica da tua placa Arduino e vai ligar ao terminal W do teu potenciômetro. Feita essa ligação, agora você falta energizar o seu potenciômetro. Então você vai pegar a mesma coluna que tem de um dos terminais e vai ligar no terminal, na linha do terminal negativo da tua protoboard, e o mesmo fará para o terminal positivo da sua protoboard para alimentar o seu potenciômetro, ok? Dessa forma está ligado o nosso projetinho, né? Nossa placa com o nosso potenciômetro na protoboard, para que possamos fazer a leitura da resistência do nosso potenciômetro. Agora vamos quebrar um pouco a nossa cabeça para montar a lógica da leitura, né? E depois passamos para a codificação no simulador. Então vamos pensar um pouco, né? Nós precisamos definir algumas coisas. Então vamos anotar na nossa folha, montar o nosso pseudocódigo, né, da nossa sequência lógica de programação. Então vamos ter lá definição. Então vamos ter que definir a entrada analógica para o pino A0. Depois temos que declarar uma variável para o valor do sensor, né, que vai fazer a leitura do sensor que o sensor vai estar recebendo. Vamos ter que criar, né, declarar uma variável para receber o valor da voltagem que o nosso potenciômetro vai estar emitindo. E aí nós vamos ter os dispositivos de entrada e saída. Vamos ter que informar as entradas e saídas de informação, certo? Então nós temos que ativar o monitor de leitura serial, definindo a sua velocidade em 9600 bps, tá ok? Esse leitor vai mostrar na tela para gente a leitura do nosso potenciômetro. Então nós vamos utilizar ele como monitor para ler essa informação, para receber essas informações emitidas pelo potenciômetro. Vamos definir um delay de atraso para que a gente possa conseguir ler essa informação. Então vamos definir um delay. E aí quais serão os processamentos que teremos que fazer? Teremos que ler o valor de entrada na porta
A0. Temos que calcular o valor da tensão. Qual que é a fórmula que utilizamos para o cálculo da tensão? É tensão igual valor, entre parênteses, voltagem dividido por 1024. Dessa forma a gente consegue encontrar a tensão emitida pelo nosso potenciômetro. E aí vamos imprimir um valor, né, uma mensagem para o valor no nosso monitor serial. Vamos imprimir o valor da tensão encontrada. Vamos imprimir uma outra mensagem no nosso monitor serial. E vamos imprimir o valor do sensor encontrado também no nosso monitor serial. E aí definir um delay de atraso para que possa essa informação chegar à nossa tela e ser impressa. Então, nós teríamos essa sequência lógica, né, para ser desenvolvida, tá ok? Antes de nós colocarmos na nossa programação dentro do nosso Tinkercad ou até mesmo dentro da nossa programação do software da Arduino IDE, no IDE do Arduino, vamos escrever, vamos treinar a escrita desse código acompanhando a nossa lógica que acabamos de desenvolver, tá? Então, primeira coisa, nós temos que definir a entrada analógica na porta A0. Então, você vai usar lá cerquilha, define sensor pin A0. Então, aqui você está definindo com o define, né, o sensor que está no pino A0, ou seja, na porta A0 da nossa placa, tá? Então você definiu que você tem um sensor no pino A0. Vamos declarar a variável sensor value, que vai receber o valor do sensor. Ela vai ser 0 com o valor inicial, tá? Que ela é do tipo inteira. Tá? Então ela só vai tratar valores inteiros dentro dessa variável. Vamos criar uma variável chamada voltagem, né, que vai ser do tipo float, tá ok? Por que float? Porque float ela trabalha com ponto flutuante, né? Na lógica de programação, a gente entende que float ela trabalha com ponto flutuante, ou seja, com vírgula, seria aqueles números quebrados, tá ok? Então vamos começar a desenvolver. Então vamos definir as nossas entradas e saídas, né? Então no void setup, entre chaves, né, você vai colocar lá serial begin, abre parênteses, 9600. Isso você vai estar ativando, né, o monitor serial, né, e definindo a velocidade de 9600 bps, como eu havia comentado. Vamos definir o delay, o atraso, né, então de 100 milissegundos de atraso na leitura. Agora nós vamos fazer a parte de processamento, o void loop. Também entre chaves, nós vamos lá. Então a primeira coisa é fazer a leitura da entrada analógica na porta A0. Então você vai pegar o seu sensor que você definiu como sensor pin, né? Então você vai fazer a leitura dele, né, através da nossa variável que nós criamos chamada sensor value. Então você vai colocar lá sensor value igual. Aí para você fazer a leitura, como ele é analógico, né, então você utiliza o comando analog read, ou seja, leitura analógica de quem? Do sensor pin que você definiu aqui em cima da nossa programação. Então ele faz a leitura de entrada analógica da porta A0. Ele vai ler todo o valor que chega na porta A0 da sua placa Arduino. A sua variável voltagem, né, que você criou aqui ela do tipo float, igual
a fórmula para o cálculo da tensão. Qual que é o cálculo da tensão? É o valor vezes voltagem dividido por 1024. O valor você consegue através de quem? O valor você vai conseguir através do resultado da variável sensor value. Então você vai colocar lá que a sua variável voltagem, né, ela é igual o valor que você encontrar no sensor value vezes 5 volts, que é o que nós definimos, dividido por 1024, certo? Então esse é o cálculo para fazer o cálculo da tensão. Aí nós vamos começar a sessão de impressão de mensagens dentro do nosso monitor serial. Então você vai utilizar o comando para imprimir a mensagem, o comando chamado serial.print. Entre parênteses vamos colocar lá a seguinte mensagem: tensão do potenciômetro, espaço, fecha aspas, fecha parênteses. Então nós colocamos e vamos imprimir dentro do nosso monitor serial essa mensagem, concatenando com o valor que você vai receber do voltagem, certo? Então você vai imprimir, então você vai usar novamente, né, o comando serial.print, entre parênteses agora voltagem, que você está dizendo o que? Para ele imprimir o valor que você encontrar do cálculo da tensão. Então você vai informar a tensão do potenciômetro, vai estar completando, digamos assim, a essa mensagem que você colocou aqui: tensão do potenciômetro, aí você completa, concatena, né, com a variável voltagem. Então você vai colocar o valor da voltagem na frente ali da mensagem tensão do potenciômetro. Continuando a nossa mensagem dentro do monitor serial, você vai colocar lá serial print, abre parênteses, abre aspas, vai dar um espaço para poder caber o valor do voltagem, então para ele não ficar escrito em cima, e aí com espacinho vai colocar a palavra valor, espaço, fecha aspas, fecha parênteses, que vai estar recebendo o valor do seu sensor aqui na frente. Então você vai imprimir agora o valor que o teu sensor recebeu. Então serial.println sensor value, que é o valor do teu sensor que ele recebeu aqui no momento que você fez na leitura da porta A0. Então ele vai completar lá a tua mensagem, né? Vai estar concatenando também na sua mensagem, que vai trazer na sua tela do monitor serial. E aí um delay de 500 milissegundos para que ele possa fazer a atualização de toda essa informação e imprimir ele na sua tela, certo? Então assim, o nosso código, nós declaramos a variável sensor value para armazenar as leituras de entrada da porta analógica A0 e a variável do tipo float para voltagem para armazenar o valor lido convertido em tensão. Então foi isso que nós montamos lá no nosso código, certo? Na função void setup, nós inicializamos o terminal serial com uma taxa de transmissão de 9.600 kbps. Na função void loop, o primeiro faz-se a leitura da entrada analógica A0 com a função analog read do sensor pin, como eu havia explicado lá no código, e armazenamos a mesma na variável sensor value. Em seguida, aplicamos a fórmula para converter a leitura, que é um número entre 0 e 1023, para o valor de tensão correspondente.
O resultado é armazenado na variável voltagem e em seguida mostrado na interface serial da IDE Arduino. Tá ok? E aqui está a referência de onde o professor pegou para montar esse exemplo para vocês. E com isso, nós encerramos a nossa aula de programação de microcontroladores. Agora, caso vocês não tenham entendido o assunto, por favor, revejam esse vídeo novamente quantas vezes forem necessários e aguardo vocês na nossa próxima videoaula. Obrigado pela presença de todos e até a próxima.